Olá, meu nome é Danilo Borges, sou analista técnico aqui no Sebrae Maranhão. Atualmente gerencio a unidade regional do Sebrae na cidade de Imperatriz, no interior do estado. Hoje estou aqui para apresentar uma mini aula sobre conceitos básicos de orientação financeira, que servirá de base para os atendentes do Sebrae levar essa informação para o cliente que nos procura. Bom, primeiramente a gente vai abordar três tópicos principais que são os mais procurados pelos clientes. Primeiro, o que é orientação financeira, gestão financeira e seus indicadores. Segundo, quais são as características gerais das linhas de crédito. E em terceiro, quais são os tipos de financiamento e qual é a sua destinação mais apropriada. Bom, gestão financeira e seus indicadores. A gente entende por gestão financeira um conjunto de ações e procedimentos administrativos que envolve o planejamento, análise e o controle das atividades financeiras de uma empresa e pode ser mensurado através de alguns indicadores. Ou seja, em outras palavras, gestão financeira é você ter um olhar crítico, um olhar conhecedor para todas as suas movimentações financeiras, compras, vendas, estoque, financiamento, empréstimo, fornecedores, ter isso de forma organizada, de fácil acesso, tá? E que você possa consultar e tomar decisões em cima daquelas informações. Dentre esses principais indicadores, nós temos, por exemplo, a lucratividade, que ela compara o capital que foi investido com o seu lucro líquido, com a média do seu lucro líquido. Então é muito importante que todos os empresários saibam qual é a lucratividade do seu negócio, para saber se foi uma boa ou algo ruim investir naquela determinada modalidade de investimento de negócio. Um outro indicador também muito interessante é o de rentabilidade. Esse permite comparar, por exemplo, se o seu dinheiro investido lá seria mais rentável investido em outro negócio, num fundo de aplicação, num fundo de uma renda fixa ou mesmo até numa poupança. Então ele compara, ele faz uma comparação e traz um retorno sobre o capital investido na empresa. A rentabilidade é justamente isso, saber se o negócio está sendo rentável ou não, ou se era preferível transferir aquele capital ali para um outro tipo de investimento. Outro indicador também de suma importância é o ponto de equilíbrio. A maioria dos pequenos negócios, na verdade, dos empresários, desconhece esse conceito de ponto de equilíbrio. Sabem que trabalham no vermelho ou às vezes sabem que trabalham ganhando um pouquinho mais, mas não sabem qual é o mínimo necessário para que a sua operação tenha que evoluir para que ele possa pelo menos empatar. Quando eu falo empatar, significa que as suas receitas coincidem, sejam iguais aos seus custos totais, no mínimo. Ou seja, tudo que entra fica igual ao custo total, que é a soma do custo fixo com o custo variável. Abaixo disso, ou seja, receita menor que custo, o empresário se vê numa situação de desequilíbrio ou de prejuízo. Acima disso, é uma situação de lucro da empresa, logicamente. Então, esse daqui é um conceito que, infelizmente, não está muito internalizado junto aos empresários. Eles têm uma vaga noção, a grande maioria, de passagem, tem uma vaga noção desse indicador e da necessidade de saber. Por exemplo, uma pequena lanchonete tem dificuldade de nos apresentar, por exemplo, qual é a quantidade de sanduíches que ela tem que vender durante um dia, ou durante uma semana, ou durante um mês, para pelo menos, como eu já disse, empatar ali os seus custos com a sua receita. Não é tão difícil fazer esse cálculo, mas os empresários às vezes pecam nesse sentido e acabam recorrendo à ajuda do próprio Sebrae para entender um pouco esse mecanismo. Um outro indicador interessante é o prazo médio, tanto para recebimento de pagamentos e do giro de estoque. Aqui é importante saber que, para a questão do recebimento, quanto menor, melhor. Quanto menor o prazo, melhor. Ou seja, você vai estar recebendo com menos tempo do que você esperava. Prazo médio de pagamento, quanto maior, melhor. Ou seja, te dá margem para que você possa primeiro receber, para depois pagar fornecedores, pagar a quem você deve. E o prazo médio de estoque, quanto menor, melhor. Significa o quê? Significa que seu estoque está girando, ele não está ficando lá parado na prateleira, ou armazenado no seu galpão, ou armazenado em outra área lá, que também é um custo elevado para manter esse armazenamento. Bom, passaremos agora para as características gerais das linhas de crédito, né? As linhas de crédito, elas se destinam a várias coisas, nós vamos ver daqui para frente. Mas umas características interessantes diz respeito à questão dos beneficiários, né?
dependendo da linha, ela é destinada para um tipo de empresa, ou seja, para um porte de empresa, um determinado setor econômico, um determinado segmento, vai muito de acordo com a política da instituição financeira para aquela região. Aqui em Imperatriz, por exemplo, as instituições financeiras têm linha de crédito voltada para o agronegócio, a pecuária leiteira, que é forte aqui na região. Então as linhas de crédito elas seguem esse caminho. Em regiões em que a grande aptidão é o comércio e serviço, vamos encontrar também mais linhas de crédito formadas e elaboradas para esse segmento. Os itens financiáveis, é importante saber também, capital de trabalho, bens móveis e imóveis. Tá? Os prazos, né, que é o prazo de amortização e a carência, é importante conhecer, encargos de financiamento que podem ser pré-fixado, pós-fixado ou mistos, né? Uma mistura entre pré e pós-fixado. Depende muito do que você quer fazer, o tempo que você tem para recuperar esse dinheiro, como você vai pagar isso, você precisa negociar e entender direitinho. O pré-fixado você já institui uma média de uma taxa e vai pagar aquela parcela fixa. O pós-fixado, por exemplo, você vai depender da taxa de juros corrente no mês daquela sua prestação. Então é preciso apostar muito, por exemplo, na economia, que a taxa de juros vai se manter estável ou vai diminuir para poder fazer um negócio desse tipo. É importante analisar bem as possibilidades. E as garantias que podem ser reais, pessoais, seguro de crédito ou fundo de garantia. Né? Fundo de garantia. Um dos fundos de garantia interessantes que tem hoje é o FAMP. É o Fundo de Amparo à Pequena Empresa, fundo de aval, na verdade. É um fundo que o Sebrae ele garante até 80% da contrapartida necessária, da garantia necessária para o financiamento de microempresa. Hoje, 98% das operações do FAMP são feitas pelo Banco do Brasil, mas existem outras instituições financeiras também conveniadas para utilizar esse mecanismo. Bom, os tipos de financiamento e qual a sua destinação. Bom, o financiamento está aqui e ele pode ser destinado para investimento em capital fixo ou investimento em capital de giro. São duas situações totalmente diferentes que a gente vai falar um pouquinho delas aqui a partir de agora. Investimento em capital fixo, para quê? Para compra de máquinas e equipamentos, para compra de imóveis e utensílios para o seu negócio, para construção civil e também reforma geral do seu negócio, para qualquer coisa que for imobilizada em geral. Então, esse é o objetivo do investimento em capital fixo. Né? Você fazer um investimento para realmente ser produtivo, produzir, comprar máquina, comprar equipamento, aumentar o tamanho de galpão, aumentar sua planta, fabril, etc. Investimento para capital de giro. Esse é para você fazer girar o seu negócio. Comprar mercadoria, comprar matéria-prima, insumos para fabricar ali o seu produto, para as despesas operacionais de um negócio. É muito interessante conhecer quais são as necessidades de capital de giro que você tem. Todo negócio tem uma necessidade de capital de giro. Às vezes o empresário desconhece, às vezes o empresário também parte para um empréstimo de capital de giro sem, na verdade, estar nem precisando. Tá? Então é preciso olhar o seu estoque, é preciso ter conhecimento geral, ter uma boa gestão financeira para você saber se pode adquirir ali um empréstimo para capital de giro ou é melhor deixar para algum momento. É importante lembrar que esse tipo de empréstimo aqui ele tem prazos mais curtos, geralmente taxas mais elevadas que pode, no curto prazo, encarecer muito o negócio e dificultar a vida financeira daquele empresário. Um exemplo disso, para finalizar a nossa mini aula de hoje, é o que eu trago aqui de um pequeno comércio numa cidade chamada São Raimundo da Mangabeira, no interior aqui do Maranhão. Eles procuraram o Sebrae e a gente identificou lá um problema muito sério em relação a isso. E aí eu chamo a atenção para a questão do estoque vezes o capital de giro. Bom, o empresário tinha um mini comércio que tinha 2 checkouts, um mini comércio, um mini mercadinho, né, relativamente grande para os padrões da cidade. A sua reclamação era justamente que não via dinheiro e estava precisando de uma orientação de crédito para pegar um financiamento justamente para capital de giro que a gente viu ainda há pouco. Bom, fizemos uma visita a esse mini mercado, identificamos alguns pontos relevantes que ele poderia dar uma olhada melhor. Por exemplo, aqui, esse é um tipo de produto que chama milharina ou massa de fazer cuscuz, enfim, flocão de milho. Ele é destinado à alimentação em geral. A gente observou que, tanto na prateleira como no seu galpão, ele tinha um elevado estoque desse tipo de material e de várias marcas, mais de 5 tipos de marcas. Então, esse é um produto que ele é relativamente barato, ele custa na época entre 50 centavos e 90 centavos,
Então a diferença entre o mais caro e o mais barato é muito irrelevante para você ter um estoque muito grande desse produto. O consumidor percebe esse tipo de produto assim: ah, tem um bom, tem um mais ou menos e tem um ruim. Hoje eu não tenho muito dinheiro, vou comprar um mais ou menos. Ou um ruim. Ah, hoje eu quero um melhorzinho da marca X. Não necessariamente um mini comércio deveria ter, por exemplo, um alto volume desse tipo de produto em várias marcas, por exemplo. Então nós identificamos que, na verdade, o seu capital de giro estava todo imobilizado no estoque. A partir do momento que ele conseguiu dar vazão a essas mercadorias, como a milharina, como outras mercadorias que identificamos, começou realmente a aparecer o dinheiro que ele disse que estava faltando. Logicamente, algumas outras orientações foram passadas, né? Ele não tinha certo qual era o prolabore, ele pagava a prestação da moto, o colégio das crianças, tudo lá da empresa, e no final ainda tirava também o seu dinheiro sem nenhum desconto, mas de qualquer forma a gente conseguiu orientá-lo para ele resolver aquele seu problema. E a milharina passou uma promoção, ele vendeu todo o seu estoque. Bom, esse é o exemplo que eu gostaria de fixar aqui para a gente concluir essa minha aula. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.